Olá! De volta ao nosso canal Leitura no Caminho. Nosso objetivo aqui é espalhar livros neste Brasil tão carente de leituras. E você pode contribuir com o crescimento deste canal compartilhando esse vídeo com amigos, dando um joinha e assinando se você ainda não assinou. Muito bem, gente. Hoje vamos falar da literatura ucraniana. Desde que começou a guerra Rússia e Ucrânia, eu fiquei interessado em conhecer um pouco da literatura deste país que está sendo bombardeado. E aqui fiz algumas resenhas desses escritores que eu fiquei encantado. Hoje eu trago para você Em Má Companhia, do escritor Vladimir Korolenko. Ele viveu entre 1853 a 1921 na Ucrânia, quando a Ucrânia ainda fazia parte do Império Russo. Eu já fiz uma resenha deste escritor aqui no canal, um livro chamado O Músico Cego. Esse livro tocou muito meu coração. E esse é o segundo livro que a editora Carambaia publicou no Brasil sobre esse escritor. E esse livro, gente, conta a história em uma pequena cidade no interior da Ucrânia, chamada Kniazh. E o livro começa com um pequeno depoimento de uma criança que é muito tocante. Vou ler para vocês um texto. Minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos. Meu pai, entregue por completo ao seu sofrimento, parecia ter se esquecido da minha existência. Às vezes, ele dava carinho à sua maneira e cuidava da minha irmã mais nova, porque via nela os traços da mãe. E eu crescia como uma arvorezinha silvestre no campo. Ninguém me dedicava uma atenção especial e ninguém limitava a minha liberdade. Esse escritor, ele vai escrevendo de uma maneira, ele pega os personagens, ele pega essa criança nesse livro e você vai acompanhando o que acontece com essa criança. Nessa cidade, na periferia, tem um castelo em ruínas, que lá vive um povo muito pobre, um povo que é excluído, um povo miserável. E essas pessoas, alguns desses personagens que moram nesse castelo em ruína, eles vêm até a cidade para pegar comida, pegar dinheiro. E aí eles fazem de tudo, fazem coisas que são ridículas, o povo fica rindo, e cada personagem você vai vendo aqui é um tipo diferente. E nessa cidade também tem um juiz que é muito rico e muito respeitado, que é o pai dessa criança que começa o livro, que ele diz que tinha 6 anos quando a mãe dele tinha morrido. E aí você vai acompanhando essa história e um dia esse menino, ele chama mais 3 meninos de rua e eles querem, com a sua curiosidade, conhecer
como é que vive esse povo lá nesse castelo em ruínas. E eles partem para lá numa tarde. Olha aquele castelo, uma coisa sinistra, e ao lado do castelo tem uma capela. E os meninos ficaram de cócoras e outros tentando ajudar ao filho do juiz subir nas costas deles e chegar até a janela da capela. E ele consegue chegar lá em cima, e o que ele vê lá dentro da capela, que estava escura, ele surpreende. E os meninos ficam com medo e fogem, abandonam o filho do juiz, que está lá em cima da janela, e com a sua coragem ele pula para dentro para ver o que tem realmente lá. A partir desse momento, você vê esse livro crescer, porque ele encontra crianças maltrapilhas, crianças famintas, crianças que no primeiro momento tomam um susto com ele e ele com as crianças. Gente, e lá também, além dessas crianças, tem outras pessoas, tem velhos que estão lá dentro com aquelas crianças naquele lugar que parece esquecido do mundo. E o menino volta para casa antes do amanhecer e fica fazendo essa rotina diariamente. Ele sai escondido por dentro pelo jardim, passa na cidade, vai até essa periferia que fica numa montanha e encontra esse castelo em ruínas e vai até a capela, onde ele começa a fazer uma amizade com esse povo. Por isso que o livro chama Em Má Companhia. E nós vamos entender ao longo dessa história coisas chocantes e coisas que são reveladoras. Tem uma hora que o pai descobre que ele está fazendo essa trilha, está indo neste local imundo encontrar essas pessoas. E aqui eu não vou dar spoiler para vocês, mas a partir desse momento o livro cresce mais ainda. E Tolstói já dizia sobre o Vladimir Korolenko que ele era um dos principais da literatura russa naquela época. Pessoal, vale a pena conhecer um pouco. Esse é um livro fininho, é um livro gostoso, e no final do livro ainda tem uma análise da Helena Vassina, que é professora de pós-graduação em literatura e cultura russa da USP. Ela, inclusive, é russa. E é tão bonito porque ela fala em detalhes aqui sobre não só esse livro, mas como outro livro, esse que eu fiz a resenha, O Músico Cego, que ambos foram lançados aqui no Brasil pela editora Carambaia. Portanto, gente, essa é uma dica que eu deixo com vocês. Um abraço e até o nosso próximo encontro.